elemento importante, a produção cafeeira. Mas, antes disso, quem morava, segunda metade do século XIX e início do século XX, populações dispersas, de agricultores que viviam da autossubsistência, principalmente de mineiros. Então, Bauru, São José do Rio Preto, Ibitinga, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos. Então, na segunda metade do século XIX, tem várias explicações para isso, mas uma população significativa de mineiros foi se deslocando, foi ocupando áreas basicamente de florestas. E essas pessoas iam criando pequenas propriedades autossustentáveis, com uma característica distante dessa dita sociedade civilizada. Então, elas não estavam na sociedade de mercado, havia, em alguns casos, produção de mercadorias, principalmente criação de porcos nessa região do estado, e aí temporariamente se agrupavam uma vara de porcos, eram deslocadas aí até Botucatu, por exemplo, no final do XIX, levavam os porcos até Botucatu a pé, né, durante dias, guiados por cavalo, para poder vender no mercado. Mas o básico é que essas pessoas tinham um esquema de autossubsistência e convivendo com grupos indígenas imersos a essa mata. Entretanto, que nós observamos aqui, se vamos olhar um esquema, um mapa esquemático como esse, ou diversos outros mapas, do 19 e início do 20, essa população de agricultores de autossubsistência não aparece. A população indígena que vive nessas regiões não aparece. Então, de novo, o mapa acaba se constitui uma representação gráfica que visa informar alguns aspectos considerados necessários e coloca outros em exclusão, né? Bom, no segundo momento todo mundo já estudou lá o crescimento da produção cafeeira e há o eterno problema de esgotamento das terras. Então, o que nós já sabemos é que parte significativa desse deslocamento no estado de São Paulo, pelo menos a partir de meados do século XIX, está relacionado ao café. Então, gradativamente, os grandes produtores buscam novas áreas, com novas terras mais produtivas. E, portanto, essa expansão das fazendas de café leva a um segundo momento de ocupação dessa região. Então, enquanto os primeiros moradores eram poceiros, a maior parte das vezes não tinham título de propriedade, os novos ocupantes, grandes proprietários, assessorados por engenheiros, apoiados por escritórios de advocacia, vão se apropriando dessas terras, vão registrando essas terras. Ou, no primeiro momento, compram determinados grandes lotes de terra por um preço muito barato. Havia uma prática muito comum dos agrimensores, dos advogados, cobrarem, receberem como pagamento parte das terras de uma grande fazenda. Ou irem, medirem a terra, era terra devoluta, né? Ou seja, terra do Estado, ninguém tinha título de propriedade, e esses profissionais registravam em cartório o título daquela área. É o que se chamava da grilagem, né? Não sei se vocês sabem, a grilagem vem de que os documentos, houve uma série de resistência à legislação no século XIX, atenuantes para conseguir registrar terras que não tinham origem comprovada. E aí falsificava esses documentos, colocava papéis junto numa gaveta com vários grilos. Depois de semanas, os grilos morriam e deixavam papel amarelado. Essa é a origem do termo grilagem. Bom, então, enquanto no primeiro momento nós temos uma ocupação de pessoas pobres, analfabetas, sem título de propriedade, vivendo na subsistência. Em uma segunda fase vão surgir cidades, vão surgir grandes fazendas. Por quê? Grandes proprietários vão migrando, eles vão comprando, eles vão ocupando. Então, grandes fazendeiros de Itu, de Capivari, de Campinas, ou alguns que mantiveram propriedade no Vale do Paraíba, de São Carlos, de Jaú, vão
vão expandindo, vão comprando terras ou vão ocupando terras ao longo do oeste de São Paulo, que leva a formar esse mapa com essas informações que nós vimos lá nos anos 80. A ferrovia tem um papel importante, mas não vou falar da ferrovia, porque cada ferrovia tem uma característica, tem uma dinâmica. Alguns eu conheço bem, outras nem tanto. Bom, mas para falar sobre isso, eu escolhi 2 textos que revelam esse processo. Um é o seguinte: em 1904, um engenheiro, Francisco Schmitted, então eu vou usar assim, porque a gente chama de 2 documentos históricos. O Francisco Schmitted era um engenheiro formado na Escola de Minas de Ouro Preto, grande proprietário, fazendeiro, cuidava da sua propriedade, era filho de engenheiros, tinha trabalhado na construção de uma ferrovia, a Rio Claro Railway, e era caçador por esporte, conhecia o oeste, ou seja, conhecia o sertão. Então esse é outro elemento. Quanto tempo eu já falei, hein? Alguém marcou? Não. Caçador nessa região do oeste do chamado sertão. Então, perdi, né? O que é sertão? É aquilo que não é civilização. Então, sertão é mata, é índio, é animal, é doença, é o desconhecido, é a selvageria, a barbárie, o perigo, é tudo aquilo que não se conhece, e tudo aquilo com que nós não nos identificamos. Isso é o sertão. E normalmente há uma contraposição entre cidade e sertão. Bom, o Cornélio Schmitted conhecia o sertão. E aí havia, em 1904, apareceu um norte-americano, um Thomas Kent, que tinha trânsito nas autoridades do governo do estado de São Paulo, e diz: eu quero comprar terras aqui. Ele havia criado uma chamada colonização no México, teria tido algumas experiências de colonização. Nesse caso, o que é a colonização? Um grupo, um indivíduo compra uma grande propriedade, reparte em lotes pequenos e vende, normalmente para imigrantes. E o Kant queria fazer isso. Bom, ele entra em contato com o governo do estado, o secretário da Agricultura de São Paulo, Carlos Botelho, convida o Cornélio Schmitted para mostrar o oeste de São Paulo, o sertão, ao Kant. Bom, posteriormente, o Francisco Schmitted participa de uma entidade, que não vai dar para falar aqui, que é a Comissão Geográfica e Geológica. Então, só para saber, em 1904, não se conhece detalhadamente o leito do Rio Paraná. Rio FEI-HPI não se conhece, não se sabe onde ele deságua, acreditavam que ele desaguava no Tietê. Rio do Peixe não se conhecia, só havia sido feita a exploração do Rio Paranapanema. Isso era um trabalho de engenheiro. Então, uma grande equipe percorria todo o rio e investigava tudo. Volume de água, vegetação, queda d'água, se era navegável, temperatura, roda-moinho, enfim, uma infinidade. Com essa formação da engenharia e de observação da natureza, o Schmitted viaja por mais ou menos 76 dias. E ele escreve um diário, dia a dia. O que ele percorreu, o que ele viu, a vegetação que ele viu, como era o solo, como era o relevo, que rios havia, a vazão do rio, a quantidade de água, a largura, o tipo de vegetação, ou se há campo, se há mata fechada, se tem indícios de caça, e por aí vai. O relato dos moradores, normalmente eles fazem pousada na casa de moradores desses pequenos proprietários ou não proprietários que viviam da subsistência no interior do sertão. Bom, ele sai em 13 de 7 de 1904 de São Paulo, vai de trem até Franca, e de Franca ele sai a cavalo com uma equipe. Volta a Cerqueira César, aqui, que havia trem. Era a ponta de trilhos da chamada Companhia Sorocabana de Estrada de Ferro. E no seu diário ele registra: aqui eu considero a minha viagem concluída. Ele percorreu 350 léguas. Eu fui dar uma olhada hoje, há disparidades em, da transposição da légua para quilômetro.
É uma medida que vem de Portugal. Para Portugal era 6.600 metros. Isso daria 2.310 quilômetros. Talvez não seja isso. Mas há uma outra versão, talvez século XIX, século XX, a légua de 4.100 metros. Isso daria mais ou menos 1.435 quilômetros ao longo de 76 dias. E fala. Tem uma explicação do porquê que a légua tem esse tamanho? Tem a ver com onde você enxerga? Tem algum critério? Só por curiosidade. Tem uma origem, mas eu desconheço. Eu desconheço. Sempre tem uma unidade aí, né? Mas eu desconheço. E aí tem a légua terrestre, né? A légua marítima. Bom, esse relatório era para o Carlos Botelho, ou seja, era para ser enviado ao governo do Estado. Mas só é publicado em 1961 nos Anais do Museu Paulista. Então, aquilo que eu mostrei. Quando, em 1904, o Schmidt percorre o chamado sertão, ele percorre as cidades que os geógrafos chamam de fronteira, os sociólogos chamam de fronteira. As cidades da fronteira. A oeste dessas cidades ou desses vilarejos é considerado sertão, o lugar que a gente conhece hoje como polvilhado de cidades. Então, por exemplo, só para ter uma ideia, a região hoje, a oeste de Rancharia, quem conhece, a oeste de Rancharia, Presidente Prudente, indo, toda essa região aqui, ó, tá no mapa, ó. Toda essa região aqui, não está funcionando. Essa região aqui é desconhecida. Aqui, ó, um dos limites que eles percorrem tem contato com grupos indígenas. Essa região já havia uma estrada do Taboado, mais ou menos onde é Jales hoje. Então havia uma parte significativa da área que não era conhecida. Bom, vamos ver aqui. Eu vou ler uns trechos que revelam várias coisas. Quando a gente vai ler um documento histórico ou um documento como esse, o que nós vemos? Uma articulação entre uma suposta materialidade do lugar, mas ao mesmo tempo é o olhar de quem vê, é o olhar de quem olha. Ou seja, nós olhamos, nós descrevemos, nós interpretamos, nós observamos segundo o nosso universo, eu vou usar um termo bem genérico, universo de representação. Nosso universo cultural, religioso, político, de valores nos seus mais variados aspectos. Então, por exemplo, tem um trecho em que ele diz: saímos às 10h30, subimos ao Espigão pelas cabeceiras do São Domingos, o nome de rio. Em um dos encontros aqui, o Nilson Guirardello comentou, muitos das nomes de cidades têm referência ao rio. Então veja, aqui nós não temos cidade, nós não temos estrada, nós não temos vilarejo. Então qual é a referência? O rio. Então ele vai descrevendo o lugar, portanto ele vai construindo uma espacialidade, dentre outras coisas, por meio do rio. São Domingos, afluente do córrego do Campo, que com o nome de Pedras vão ao Rio Grande. Largamos este vale da direita e seguimos pelo outro vale à esquerda das águas das Contendas, que atravessamos e dobramos para o Vale do Laranjeira ao lado direito, que atravessamos na casa do Mel Paixão e subimos para o Vale do Anhumas, que é um rio grande. Veja, atravessamos na casa do Mel Paixão, nome de uma pessoa que mora ali. Então, Herrera, aqui tem um lugar, né? O que o Roberto da Mata, um antropólogo brasileiro que discute a noção de o conceito que o brasileiro, principalmente, cria de espacialização, é a ideia de um espaço embebido socialmente. Ele não tem endereço de rua, é o nome do indivíduo que mora ali. Então, o nome do indivíduo que mora ali se transforma numa referência espacial. E, de certa maneira, se transforma na própria configuração de uma espacialidade. Bom, que atravessamos para, depois de acompanhar um seu afluente pequeno, subimos o Espigão.
Atravessamos uma água pequena da casa do João Batista e entramos no Arraial da Prata, com 7 horas de viagem. Esse arraial é uma vila de casas acompanhando a margem direita da Água da Prata, afluente do Anhumas. Tem uma capela, umas 20 casas distantes, uma das outras, um negócio pequeno, sem sortimento. O que indica aqui? Tem um agrupamento populacional ali, tem vida nesse sertão, que não era entendido como civilização. Os moradores, todos brasileiros, têm maus aspectos. Não são feios, mas parece que não gozam saúde, devido à proximidade da água que tem as margens com brejos ou terrenos baixos. Então, já que indica as interpretações, as caracterizações que ele vai fazer dessa população, que tem a ver depois com versão do caipira, que foi divulgada pelo Monteiro Lobato, que é aquele povo sujo, ignorante, que não trabalha, que é o oposto do progresso. A rigor, não é uma visão nova. Quem difunde essa visão são os viajantes estrangeiros do século XIX. No século XIX, nele teve muitos viajantes estrangeiros, ingleses, alemães, holandeses, franceses, percorreram quase todas as regiões do país e iam fazendo o mesmo, escrevendo diários, botânicos, zoólogos, observadores sociais, e iam caracterizando essa população, que é a população livre. Aqui já é pós-escravidão, mas o que caracteriza o caipira na sociedade brasileira pré-1888? É uma população livre, mas é uma população livre que não está no centro da economia, porque no centro da economia tem um contingente muito pequeno de assalariados, uma mão de obra especializada, e um contingente muito grande de escravos. Bom, e aí vai. Outro trecho. Página 375. Tem contato com indígena? Eu vou ler uns trechos. Eu selecionei, cortei. Acho que eu vou ler um trecho em contato com o indígena. O senhor Kant gostou muito das terras dos espigões e do campo, e vejo que são os terrenos que ele procura. E esses terrenos continuam até o José Antônio, Cerrado de Quixaça. Se for assim, com certeza fará negócio. Estas fazendas, terras e vertentes de um ribeirão, são todas de títulos ilíquidos e posses caídas em comisso, que é o que eu comentei, que os advogados e engenheiros das cidades vizinhas resolvem medir para ocupar o tempo de combinação com o juiz do lugar, então as maracutaias. Espantam a caboclada porque sempre encontram um morador para requerer a divisão. Depois, com os proprietários ausentes ou desconhecidos todos, vão às terras à praça para pagamento de custas e são divididas entre os agrimensores e advogados, sempre tendo algum gado para pagar os juízos meirins. O MST surgiu no Pontal do Paranapanema. Pontal do Paranapanema foi a última área do estado de São Paulo a ser ocupada. Então é a área onde havia muita terra devoluta. E exatamente, tem até um romance, esqueci o nome agora, do Hernani Donato, que ele recria essa situação de os poceiros serem expulsos pelos capangas dos grandes proprietários, normalmente era isso que ocorria, né, para registrar as terras e tomar posse delas. E o MST surge exatamente com o argumento de que parte significativa das terras do Vale do Paraná, do Pontal do Paranapanema, eram recentemente registradas como ilegais. Muitas dessas terras do oeste foram registradas por via ilegal. Só que o Pontal do Paranapanema era uma área muito recente. Em outro lugar, a casa do Hipólito é um chiqueiro. No fim da prosa, ontem à noite, já estava meu amigo e acabaram-se as estouradas dele. Também tem um filho idiota e 3 outros tantos. O pior nessas viagens, para quem não está acostumado como Kant, é a promiscuidade em que vivem homens e animais. A caneca para a água é só uma, prato, talheres, etc. O Kant tem estranhado, esse Hipólito tem mais 1000 cabeças de gado, que é interessante. O indivíduo
tem uma pobreza material extrema, segundo as nossas concepções, e tem 1000 cabeças de gado. Só que está lá num lugar isolado. Tem 100 vacas de leite, mas não tira o leite nem aproveita queijos. É muito trabalhador, mas muito ignorante. De manhã deu-me umas unhas de onça de graça. Nesse lugar conhece-se de longe as moradas, pelos corvos das árvores, tal a imundície que tem perto das casas. Então, esse é outro tom recorrente do Schmitt, a caracterização dessa população do sertão como característico da barbárie. E um outro trecho, aqui na fartura é mais ou menos a mesma coisa, mas como não tem o peixe para vender, são obrigados a criar mais algum porco. Depois de engordados 10 ou 15 porcos, o resto do ano passam trabalhando só um dia ou 2 por semana no tempo de roça. Aos sábados, caçam veados, domingo cozinham a bebedeira da véspera e na segunda-feira recomeçam. Essa é uma recorrente caracterização da população trabalhadora livre, que é cabocla, né? É uma mistura de índios, brancos e negros, né? Grosso modo cabocla, que, como eu disse, como está fora do centro da economia colonial e do século XIX, ela está fora da sociedade de mercado e fora dessa dita sociedade civilizada. Aqui é um trecho mais longo, mas em que aparecem várias coisas. Pelo que se vê, as matas, pelo que se vê, as matas são de boa cultura, mas parece não serem as terras de grande cultura, por terem a pissarra muito próxima, e noto mesmo que a grande quantidade de vertentes e aguinhas, o que indica a impermeabilidade do terreno, ou seja, ele vai analisando, essa terra é boa para a agricultura, é uma área que deve ser ocupada, então o engenheiro vai mapeando o território com o objetivo de produção. Em alguns lugares também tem muitas capoeiras, altas e capoeirinhas, assim como alguns lugares com invernadas de capim fino, principalmente nas taperas. Passamos por esse lugar e, como as mortes foram a 200 metros de estrada, puseram 2 cruzes no lugar, um lugar que houve confronto indígena recentemente. Essa região, 400, é a região de Avaí, Pirajuí, por aí, porque ele atravessou o Tietê, passou mais ou menos onde é Uru hoje, foi no sentido de onde é Pirajuí, para seguir para a região de Pirajuí hoje. Então ele escreve, passamos por esse lugar, né? Quando os índios cometeram esta estripulia, o carneiro, que é o José Cândido, mandou o criminoso Antônio Pedro com 16 pessoas atrás dos índios e não encontraram. Antônio Pedro era um conhecido denominado bugreiro na época. Quem que é o bugreiro? Especialista em matar índio. Então formavam-se grupos de bugreiros para descobrir onde eram as aldeias e dizimar essa população que eventualmente atacava os moradores do lugar. Há poucos dias uma turma... Quando já estavam de volta, os índios voltaram e queimaram as 2 casas e um paiol, e estragaram outra, o que apavorou este povo daqui, que só fala em índios e tem muito medo, isso em 1904. Há poucos dias, uma turma de guaranis que veio do Itapura passou por aqui, 19 pessoas, e foi para o Batalhinha, a região mais próxima aqui de Bauru, levada por outro índio manso, chamado Antônio Roque, que veio buscar no Rio Morto. Então, aqui 2 indícios, havia diversas formas de relação com os indígenas. Então, normalmente, os caigangues era o grupo, a nação indígena mais belicosa, né, que não se submetia ao contato com o branco, e chavantes, caiuás, guaranis tinham uma postura de maior aproximação. E aqui ele usa a denominação de índio manso, ou seja, a ideia de um índio que já está inserido na sociedade dita civilizada, e muitas vezes ele se constitui no elo de ligação com os outros que ainda não estão incorporados. Que veio buscar o índio no Rio Morto.
Não compreendo como este Roque, morando no Batalinha, soube que essa turma estava no Rio Morto. Esse Roque era um companheiro do padre Marcondes, claro, que havia sido morto recentemente nas barrancas do Rio Feio. Aí, em outro momento, ele diz: o engraçado é que estamos andando nas costas do sertão, isto é, no extremo limite de moradores, e tantos são os casos de índios que contam que os camaradas é o grupo de homens que ajudam a tropa. Então, leva as mulas, faz comida, conduz a carroça, caça, enfim, uma equipe de homens que servem de apoio, né? É aí o que ele diz: que os camaradas andam tristes e parecem arrependidos de terem vindo, andam jururus e não têm prosa. O Kant resolveu carregar o espírito, carregar o espingardão dele. Aí, em outro momento, está muito interessante esta parte da viagem, porque é só por matos altos, léguas e léguas, e o Kant tem gostado muito. Só parece que não abusa e tal, que não há caminho para o lado direito da estrada. É completamente desconhecido o lado de oeste da estrada. Então ele está dizendo, ó, daqui para frente é área de domínio indígena. Nós desconhecemos e não temos domínio. Bom, última parte. Acho que já deu, né, gente? Deu, né? Bom, 1904. Aí, em 1923, 19 anos depois, ocorre uma grande geada em Piraju, Ourinhos, São Manuel, Lençóis Paulista, Agudos. E aí um jornalista e editor do Estado de São Paulo, Breno Ferraz, que tinha uma preocupação, estava ligado ao grupo de intelectuais que buscavam pensar o que era esse progresso paulista, ou seja, o que era essa expansão da sociedade civilizada para o oeste. E tanto é que ele fazia parte de um grupo que, em 1919, criou uma revista chamada Revista do Brasil, que foi liderada, dentre outras coisas, pelo Júlio de Mesquita, e Júlio de Mesquita Filho, e o próprio Estadão criou essa revista. E ali fazia parte o Monteiro Lobato e vários intelectuais paulistas e brasileiros. E o Breno Ferraz era um deles, né? Bom, e o Breno Ferraz sai em 25 de julho de 23, pela Companhia Sorocabana, e vem até São Manuel. Em São Manuel, ele começa a visitar cidades, algumas fazendas, e escrever um texto jornalístico, como se fosse uma reportagem. Naquele período não havia ainda muita noção de reportagem, mas ele escreve uma reportagem, manda o texto pelo trem, e no dia, 2 dias depois, o texto passava a ser publicado no Estadão. Ele publicou 23 ou 24 matérias, e ele percorreu, como eu falei, de São Manuel ele vai para Chavantes, que era a ponta da última cidade, à beira da linha naquele momento. Então, se antes era Cerqueira César, em 1904, em 1924 era Cerqueira César, Chavantes, ele percorre aquela região, descreve, volta para São Manuel, Lençóis, Agudos e Bauru. O que ele faz? A cada cidade que ele visita, ele descreve essas cidades. Enquanto que no relato do Schmitt não tinha cidade para descrever, e o objetivo dele não era descrever a cidade, mas o sertão, o que o Breno Ferraz faz agora é descrever as cidades. Depois de Bauru, ele vai para Avaí, Presidente Alves, Pirajuí, Lins, Cafelândia, Penápolis, Birigui e Araçatuba. E em cada lugar, ele vai pelo trem, em cada lugar ele para e descreve essas cidades. Essas reportagens eram publicadas no jornal do Estado de São Paulo ou na revista? No jornal Estado de São Paulo. Aí o que acontece? Em 1924, um ano depois, esses textos são reunidos em um livro e é publicado na forma de livro. Isso é muito comum
era muito comum no início do século XX. Esse livro foi editado pela livraria do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, não sei se vocês sabem, foi talvez o primeiro grande editor brasileiro. Até então as editoras não eram brasileiras, eram portuguesas, né? Então ele foi o primeiro grande editor brasileiro e que viu o livro como uma mercadoria. Ele dizia, livro tem que ter até no açougue, tem que ter na feira livre. Então é o primeiro indivíduo brasileiro que teve um tino comercial e com a ideia de que o livro tinha que chegar em todos os cantos do Brasil. Bom, essa é uma outra história, né? Mas enfim, a editora do Monteiro Lobato publica esse livro com o título Cidades Vivas. Por quê? Porque o Breno Ferraz compartilha, de maneira bem sintética, dessa visão de que o grande Eldorado brasileiro era o oeste de São Paulo nos anos 10, nos anos 20. Porque era o centro da economia brasileira e um dos centros da economia mundial. Porque a produção cafeeira estava ligada à economia internacional. E isso se ligava a um pensamento que foi surgindo no final do 19 e foi muito forte até os anos 20, da ideia de São Paulo como a locomotiva do país. Porque se nós lembrarmos na história do Brasil, São Paulo só aparece na história no fim do 19, ou talvez lá no momento da independência. Por quê? Porque o centro econômico da colônia não era aqui, era o Nordeste. Depois, com o café, veio para o Rio, veio para o Vale do Paraíba, e aí foi expandindo. Então, nos anos 20, a elite paulista se vê como aquela que tem o melhor projeto para o país. Tanto é que na Revolução de 32 haverá o lema São Paulo como a locomotiva do Brasil. A ideia de que a potência econômica ela conduz o país. Por extensão, a elite política e intelectual de São Paulo também deve conduzir o país. Esse pensamento, inclusive, circulou, dentre outras coisas, pelo estado de São Paulo. Então, a família Mesquita foi um grande viabilizador, incentivador desse pensamento. Bom, daí a ideia das cidades vivas. Aí, quando eu estava estudando o texto do Breno Ferraz, e o editor, como Monteiro Lobato, o que nós temos? O segundo livro do Monteiro Lobato é Cidades Mortas. O primeiro livro do Monteiro Lobato é uma série de contos, Urupês. Urupês é sobre o caipira, é sobre o campo. Então, é uma coletânea de contos sobre o campo. Cidades Mortas é sobre as cidades do Vale do Paraíba que estão pobres, estão no marasmo, porque essa riqueza do café já se deslocou de lá. Os grandes proprietários empobreceram, perderam as suas terras, o vigor econômico das cidades desapareceu. E a força econômica migrou para Campinas e, como eu mostrei, sucessivamente para o oeste. Tanto é que títulos como os principais títulos no início Cidades Mortas, que vai falar desse marasmo, A Vida em Oblivion, que é oblívio, é um sinônimo para esquecimento, então o lugar do esquecimento. Os perturbadores do silêncio, então explora a ideia de um marasmo que tem na cidade. Por fim, Vidinha Ociosa. Então a ideia de que aquela sociedade se descaracterizou. E aí, Cidades Vivas aparece como título do livro que vai tratar onde o café agora é pujante, onde a riqueza paulista é pujante. Então há um diálogo aqui entre cidades mortas, que é onde o café não está mais, e as cidades vivas do oeste de São Paulo. Só uma coisa interessante, não sei se todos conhecem, mas nesse livro Cidades Mortas tem um romance chamado O Romance do Chopin. O Romance do Chopin é o caso de uma professora que se casa com um cara que não gosta de trabalhar. E é a época que o magistério, né, a professora tinha um grande
o cargo de professor tinha um grande reconhecimento social e tinha um bom salário. Então, a ideia do Chopin aqui, que ele explora, é exatamente esse. O cara vagal que não gosta de trabalhar e vive às custas da esposa, que é professora. Eu teria aqui alguns trechos do Cidades Vivas para ler. Carlão, quanto tempo você me dá? Deu mais significativo, aí a gente já vai para algumas perguntas. É assim, o que ele valoriza? Ele vai descrever o que se chama de melhoramentos na época. Então, o número de prédios da cidade, o número da população, as atividades comerciais, escritórios, hospital, comércio, fábrica. Então, ele vai descrever toda a infraestrutura da cidade. Qual a população, qual a produção agrícola, o que se produz, quanto se produz, destaque para o café. E sempre numa visão ufanista e superlativa. Posso ler o trecho sobre Bauru, tá? Vou ler o trecho sobre Bauru. No geral, há essa ideia de que o Oeste agora é um Eldorado, porque é o lugar da promissão. Tanto é que nós temos uma cidade denominada Promissão, né? Vamos ver aqui. O trecho sobre Bauru se destaca em relação ao que ele relata das outras cidades e que depois a gente pode conversar. E aí eu nem vou comentar o trecho. Bom, tem alguns aspectos, né? Tem um poema do... Como chama o nome o patrono da biblioteca de Bauru? Rodrigues de Abreu. Como que chama o poema? Bauru? Então, o Rodrigues de Abreu, nos anos 20, publicou um poema que tece algumas caracterizações de Bauru. E tem uma aproximação aqui. Eu não me lembro se o poema do Rodrigues de Abreu já existia. Mas, então, vamos lá. Deixando a 40 minutos de viagem, a pacatez de Agudos, que é um interior de lar amigo, calmo e feliz, em que todos se conhecem e guardam sisudez ainda, eis-nos de chofre em meio da avenida selvática, fofa de areia e buliçosa de povo. Aí, um outro trecho. Desnorteia. As 3 estações, que são 3 grandes acampamentos, impressionam com uma só oficina. Já havia as oficinas da Noroeste do Brasil em 24. Ele está se referindo às 3 ferrovias, Noroeste, Paulista e Sorocabana. Trabalham-se como trabalham mineiros em sua mina, maquinistas, foguistas e mecânicos, carregadores, carroceiros e operários diversos. Não descansam. Deve ser assim, uma das clássicas cidades industriais. Em todo o irregularíssimo largo, espeluncas e tascas que prontamente se inculcam, restaurantes e hotéis. Da tranquila familiaridade anterior, de Agudos, Lençóis, e até do passado da cidade, nada que a relembrem, tudo mais ou menos tumultuário, a rua movimentada, com o casario espremido em 1000 portas de negócio. Começamos a perceber, as impressões se definem, as primeiras baiucas sucedem os cafés, as confeitarias e os bilhares elegantes, aos casebres entre os quais alguns de taboa, os bons prédios, os palacetes, as construções em andamento. O bulicio do trânsito prossegue na pitoresca promiscuidade de tons, desde o almofadinho impecável ao jeca relapso. Então, essa ideia da cidade tumultuada, né, de trânsito. Esse texto é do poeta ou é do Breno? Esse é do Breno, mas há uma aproximação entre as questões e a representação que o poeta faz e que ele faz. Então, essa ideia do novo, de uma cidade, mas que já tem a característica da metrópole, uma grande quantidade de pessoas nas ruas, a diversidade de atividades econômicas. Aí ele fala, por exemplo, do aumento do preço dos aluguéis em outro momento. Esse movimento de ruas que encanta se deve não só ao povo do lugar, como à população flutuante. 70 hotéis de toda ordem esperam os 10 trens que abarrotam de 500 a 800 hóspedes por dia.
Aí ele diz, começando a noroeste a impressionar mesmo os grandes centros da Europa, passam por ali notáveis figuras das finanças mundiais. Um milionário representante de 70 mil contos que se foi estabelecer no HPI, Barranca do Paraná. Então, o que ele revela aqui é o que alguns autores já caracterizaram, né? Bauru era um ponto de conexão com toda essa área nova, com todo esse oeste, inclusive da noroeste. Então, era aqui que estavam sediados os escritórios, os advogados, as sedes de representação das empresas. E como havia os chamados os comerciantes de café, né? Na verdade, eram os importadores e exportadores. Então, muitas vezes, não era o produtor que vendia direto o café, mas havia um intermediário, eram grandes empresas de origem europeia que compravam a safra, selecionavam, beneficiavam e vendiam. Então, ele trabalha com uma ideia aqui também de que tem a ver com algumas conversas, que a riqueza não ficava aqui em Bauru. Há uma prova incontestável do futuro de Bauru. A cidade aumenta na proporção de quase um prédio por dia. A prefeitura aprova 20 e tantas plantas de casa por mês, ou cerca de 300 por ano. Entretanto, Bauru não é propriamente uma cidade rica. As 3 agências bancárias do Banco do Brasil, a do Comércio e Indústria do Comércio, não têm depósitos, ao contrário das cidades cafeeiras como Jaú e outras, que ali chega, vai para gastar a fim de produzir e não para depositar. Então a ideia é que o dinheiro não fica aqui. Só um outro aspecto no cultural ideológico. Penetrando um pouco em Bauru, em sua sociedade, para lá das ruas e do jardim público, do hotel, das casas de negócio, uma surpresa se nos reserva. A capital barbarica de uma região maravilhosa, que é toda futura, encerra sob a grosseira crosta da aparência exterior, a gema de ouro de uma sociedade fina e apurada. Vamos ao Centro Católico. Ao aproximarmos da sede, um edifício original, com várias dependências, zoa-nos aos ouvidos uma bulha estranha. E aí ele diz, pelo ver-se o desenvolvimento da sociabilidade, onde toda a gente só imagina sertão e retraimento. Aos grupos, as senhoritas cantam, moças e moços, braços dados, patinam aqui, ali jogam ping-pong. É um ninho de respeitosa familiaridade, parece um recanto do Rio de Janeiro, porque é uma significativa margem, uma significativa percentagem de população que veio do Rio para trabalhar na ferrovia. Então, nesse período se dizia que havia muito carioca aqui. Mas o que quer dizer? Apesar do entusiasmo com esse crescimento econômico, o que dá indício de efetiva civilidade é no Centro Católico. Depois eu posso comentar isso. Em que ele diz, não resistimos à curiosidade. O que há de católico em tudo isso? Onde os padres, os sermões, os altares, as rezas ao rosário levam-nos a 5 classes, 2 regidas por sacerdotes e 3 por normalistas, e explicam, católica é a preocupação de uma sociedade moralizada no Bauru de outros tempos. E aí, Bauru, dizem-nos, foi uma cidade dissoluta, cuja má fama injustificável hoje ainda prejudica. Começou no púlpito a reação, fundou-se uma sociedade popular com origem na igreja para a fim de zelar da moral e da educação da infância. Chamou-se o Centro Católico. E por aí vai. Por que isso? Porque a propaganda verbal, o combate pela imprensa, a ação pessoal, junto às autoridades, levaram ao triunfo. As ruas infestadas do mulherio baixo e dos cafajestes deportados de São Paulo sanearam-se. A repressão foi em regra. Conteve-se uma banda com suas turbulências, o Bas Fond de Bauru. Hoje a sociedade respira, constituída, movimenta-se, confiante, diverte-se, comunicativa. É uma sociedade profundamente brasileira, constituída em maioria de famílias paulistas. Depois posso comentar o que ele quer dizer isso, famílias paulistas.
Bom, não sei se vocês já ouviram falar, né, nesse processo de construção da Noroeste, que foi um ponto decisivo no crescimento da cidade. Teve como nas grandes obras da dita modernidade, há um movimento muito grande de trabalhadores, homens, sozinhos, que vão para esses lugares, e aí nesses lugares tem a ver o crescimento da prostituição, e são esses elementos que o autor está se referindo. No caso da construção da Noroeste, tem alguns trabalhos que indicam que havia uma estratégia de prender pessoas nas ruas da cidade de São Paulo, ou alguns condenados de maneira ilegal, os chamados degredados, eram presos, trazidos para trabalhar na ferrovia de maneira compulsória. E eram levados em lugares distantes, né? Ainda não havia estrada, o único caminho era pela própria linha, e essas pessoas, esses trabalhadores, viviam num esquema que hoje a gente chamaria de similar à escravidão, né? Então havia uma ideia de que o início da formação da vila, e principalmente a partir da construção da ferrovia, era de um ambiente inóspito à família e à moral, né, e à civilização. Então, nos anos 20, é uma construção de uma nova cidade nesse aspecto cultural e moral.